Este foi o início dos sinais de Jesus. Início não só porque o primeiro, mas o mais importante. No Evangelho de São João tem 7 sinais. João não fala de milagres, fala de sinais. O sinal remete a alguma coisa mais importante. E nós vamos ver o que é a coisa importante que essa passagem do Evangelho quer nos transmitir. E ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. O objetivo do sinal é a fé, suscitar a fé em Jesus. Quem é esse filho de Maria? Quem é esse nazareno que de repente aparece nessa festa de casamento com os seus discípulos? Nós vamos ver. Diz que Maria estava presente e Jesus também com os seus discípulos. Talvez por isso que faltou vinho, porque tinha uma turma grande e gostavam bem de beber um vinhozinho. E eu li uma coisa que eu nunca tinha lido, que era comum os convidados levarem para o casamento algum presente, e muitos levavam vinho. Acontece que Jesus não tinha nada. Ele deixou tudo, deixou o trabalho, quando começou a missão, a anunciar o Evangelho. E os apóstolos também deixaram tudo, eram pobretões. Eles não levaram nada, mas eles salvaram. Jesus salvou esse casamento, que estava destinado ao fracasso, à vergonha. Porque Maria, que devia ser parente dos noivos, estava entre os servidores, e ela percebeu algo impensável numa festa de casamento. Acabou o vinho. O vinho é símbolo do amor, é símbolo da festa, é símbolo da alegria, é símbolo da aliança. Imagina a vergonha que esse casal passaria. Por décadas se diria: aquele casamento onde faltou vinho, nossa, que vergonha. Pois bem, irmãos, mas esses noivos que não têm mais vinho, sou eu e é você. Maria nos conhece, conhece a nossa vida, e ela sabe que muitas vezes na nossa vida acabou a alegria, acabou a graça, acabou o amor. E quando acaba o vinho na vida de uma pessoa, o que é que sobra? Lamentação, murmuração, frustração, tristeza. Acabou o amor, acabou a capacidade de se doar, acabou a alegria. Pois bem, ela sabe quem é o único que pode resolver a situação. Ela vai a Jesus. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E eu fui ver o texto original, não tem esse mais, eles não têm vinho. Não é que tiveram antes, não tem. E Jesus dá uma resposta, parece esquisita, parece uma recusa. Mulher, por que dizes isso a mim? Aqui a tradução também não está muito boa. Minha hora ainda não chegou. No Evangelho de João, Jesus, desde o começo, caminha para a sua hora. A hora da cruz, a hora da paixão, a hora da sua morte na cruz. E ele aqui está dizendo para Maria: minha hora ainda não chegou. Maria não se dá por vencida. Aliás, Nossa Senhora no Evangelho de João só aparece 2 vezes. Aqui,
no comecinho do Evangelho, capítulo 2, e no capítulo 19, aos pés da cruz, quando Jesus já está pregado na cruz. Ali está Maria, de pé. Pois bem, na hora de Cristo, Jesus vai antecipar a sua hora. Ele vai dizer, ele não vai dizer nada. Maria que vai dizer para os serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Essas palavras estavam na boca do faraó no Egito, no tempo de José do Egito, quando faltou o pão, faltou o trigo, 7 anos de carestia, de seca, e José teve aquele sonho, interpretou o sonho, e o faraó o colocou como primeiro-ministro, e ele armazena o trigo durante 7 anos de fartura para os 7 anos de miséria. E quando o povo tinha fome, ia ao faraó, e o faraó dizia: ide a José, fazei o que ele vos disser. E José abria os celeiros e providenciava o trigo. Aqui Maria diz: fazei tudo o que ele vos disser. Irmãos, são as únicas palavras de Maria dirigida aos homens. As únicas e as últimas no Evangelho de João, como se fosse o testamento espiritual de Maria, convidando os servos a obedecer. Não tem jeito de o Senhor transformar a nossa água, a água dos nossos pecados, em vinho sem obediência. Não tem jeito. E é impressionante a obediência desses serventes aqui, porque no fundo Jesus estava pedindo uma coisa que não tinha muita lógica: enchei as talhas de água. Mas o que eu vou fazer com água? Está precisando é de vinho. Eles não discutiram. Às vezes Deus nos pede coisas que nos parecem, não, mas não é isso. Nós nos achamos mais inteligentes do que Deus e não obedecemos, e não experimentamos a glória de Deus, porque Deus manifesta a sua glória aos humildes, aqueles que obedecem, que fazem a sua vontade. Encheram até a borda 6 talhas de pedra, que eram usadas para as purificações dos judeus. Essas talhas, 6, é o número da imperfeição. O 7 é o número da perfeição, porque essas talhas de água simbolizam a lei. A lei não salva ninguém. A lei denuncia o nosso pecado, mas não nos salva. A lei não produz amor no coração das pessoas. A lei mostra que eu não tenho amor. Pois bem, eles enchem as talhas até a borda. Cristo só precisa da miséria dos nossos pecados para nos perdoar. Mas como é difícil Ele encontrar alguém que diga: eu sou um pecador, Senhor, tem misericórdia de mim. Como é difícil. O Senhor nos encontra sempre nos justificando, colocando a culpa nos outros, enxergando os defeitos dos outros, mas como é raro encontrar em nós humildade. Pois bem, eles enchem as talhas e o Cristo fala: leve para o mestre-sala. Ele prova, não sabia, já era o 3º, 4º dia. A festa de casamento judaica demora 1 semana. Ele prova e vê que o vinho é excelente. E era costume servir no começo da festa o melhor vinho. As pessoas estão sóbrias, estão com o gosto apurado e sabem distinguir, né? Um Bordeaux, um Chianti de um Chapinha, de um sangue de boi. Sabe distinguir.
mas lá pelo quarto, quinto dia já não sabe mais, qualquer coisa, né, serve. Você conservou o bom vinho até agora.